Oi, gente, tudo bom? Eu novamente aqui para conversar com você sobre um assunto super importante. Eu sempre falo isso, né, nos vídeos de consultório, que seria o ciclo menstrual feminino. E, gente, o que é isso, né? O que é ciclo menstrual? Na verdade, as meninas, quando a gente começa, a gente sempre começa a falar muito de ciclo menstrual, principalmente para essas meninas pré-adolescentes, que a gente chama de pré-púberes, porque a gente sabe que é o momento, realmente, do divisor de águas dela. A gente sempre vai falando que na OMS, adolescente começa de 13 anos até 19 anos, mas, na verdade, a gente sempre diz que um marco muito importante para esse início realmente é a menarca, que é a primeira menstruação. E essa menarca acontece numa proporção muito similar, assim, mais ou menos, em torno dos 11, 12, 13 anos de idade. Lógico, existem pacientes que vão entrar numa menarca precoce, né? Numa primeira menstruação cedo. São meninas abaixo de 8 anos de idade. Isso realmente precisa de tratamento, precisa procurar uma endocrinologista e uma ginecologista específica, né, dessa fase infanto-puberal. Mas falando das pacientes que vão entrar na menarca em torno de 11, 12, 13 anos, essas pacientes, elas precisam de uma educação. Elas precisam conversar. Educar significa falar, se informar, sabe? E essas meninas, elas precisam conhecer um pouquinho sobre como funciona seu corpo. Eu sempre digo isso para as mães, que é muito importante mostrar para ela realmente o que é que essa primeira menstruação repercute para a vida dela. Então, o ciclo menstrual é exatamente isso, é um gatilho. Na verdade, a gente tem na infância hipotálamo e hipófise, totalmente hipotálamo e hipófise, que são duas glândulas que ficam aqui na cabecinha da gente, completamente desconectados com a glândula do nosso corpo, que é o ovário, que é a nossa glândula sexual. Então, existe uma desconexão disso. Então, é como se tivesse desligado. Pensem como duas tomadinhas, assim, que liga de um lado para o outro e está desconectado. De repente, na verdade, a gente diz que não é tão de repente, são uns 2 anos antes. A menina começa a ter alguns sinais que vai fazer com que essa ligação seja retomada. Na verdade, seja iniciada essa conexão de hipotálamo e hipófise com o ovário. Outra coisa que a gente fala é a pubarca. A pubarca são os pelinhos pubianos, né, que aparecem lá na região pubiana. E tem realmente também o crescimento das mamas, né? Então, para combinar com a menarca, que é a primeira menstruação. Isso tudo acontece mais ou menos 2 anos antes da menina menstruar. E quando ela começa a menstruar, é uma avalanche de sentimentos. Na verdade, ela religa esse sistema, ela começa a ter essas oscilações hormonais, ela começa a entrar nessa fase. Por isso que a gente diz, a adolescência é mais difícil para a mulher. Não é porque a mulher é rebelde, nada disso. É porque realmente a mulher tem essa explosão de hormônio no corpo dela, né? Explosão de estradiol, explosão de progesterona. Então, o corpo dela tá fervendo. E aí, a gente fala que nessa fase, ela precisa muito entender como funciona o corpo dela. Então, uma menstruação, um ciclo menstrual, a gente já fala, é um ciclo. Se é um ciclo, a gente diz que ele existe do começo, do meio e do fim. A primeira fase do ciclo menstrual, a gente diz que é uma fase dominada por um hormônio chamado estradiol. O que é que o estradiol faz? O estradiol faz com que cresça o endométrio, prolifere o endométrio, deixe esse endométrio pronto e preparado para uma gravidez. Sim, uma gravidez. Começar a menstruar significa que o seu corpo está apto para você engravidar. Então, ele fica pronto para uma gravidez. Só que acontece que existe o pico do LH, que é o pico de um hormônio que faz com que a gente ovule. Quando a gente ovula, vai existir a segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase da progesterona, a fase secretória. Então, a gente vai ter como se esse colchãozinho que a gente preparou só com estradiol, ele vai ficar bem mais preparado com o uso da progesterona. E aí o corpo da gente vai sentindo os efeitos da progesterona, né? O estradiol é muito comum, dor de cabeça, né? Às vezes náusea. A progesterona é comum, mais essa parte do inchaço, da mama inchada, daquele desconforto, daquele inchaço pélvico. E aí, de repente, se chega no finalzinho desse ciclo e não acontece gravidez, esse endométrio ele chora, ele descama e ele vai lá embora para poder realmente tudo de novo acontecer num ciclo subsequente. Então, é super importante entender que isso é uma coisa cíclica e que muitas vezes a paciente vai cursar com dor, com desconforto, né? E essa dor, esse desconforto pode ser no meio do ciclo, que é na fase ovulatória, e na fase realmente da menstruação. E essas cólicas menstruais, na verdade, no comecinho, são um pouquinho piores, até porque o corpo não está acostumado a isso.
mais ou menos com 4 anos, 3 anos pós primeira menstruação, todo esse sistema ele já está reconectado, então ele já aprendeu o que ele precisa fazer. Então, aparentemente, existe uma regularidade, existe esse ciclo mais ou menos, né, constante, porque tem menina que diz, minha menstruação atrasa todo mês, ou então minha menstruação ela vem sempre adiantada, mas isso é porque esse comecinho é desse jeito. A partir de uns 4 anos de ciclo menstrual, é realmente pra gente ter um padrão cíclico, e esse padrão é para ser em torno de 26 até 32, 34 dias. Antes disso, a gente diz que realmente o ciclo é curto, depois disso o ciclo é longo. A média, qual seria, doutora? Entre 28 e 32 dias de ciclos menstruais. A gente sempre vai entrar e vai adentrar realmente, mais especificamente em determinados assuntos. Eu conto com vocês também para me seguirem no meu Instagram, porque lá vocês podem sempre estar mandando direct e dizendo, doutora, grava lá no canal algum assunto específico, porque a gente quer muito acompanhar e eu conto com vocês para a gente poder realmente fazer like, compartilhar, para a gente poder saber essa aceitação, né, do que eu venho aqui combinar, conversar e compartilhar com vocês. Até a próxima!